Queridos irmãos e irmãs presentes nesta Eucaristia, nesse quinto dia da novena de Nossa Senhora do Rosário, queridos irmãos que também depois ouvirão, assistirão essa pregação através das redes sociais da paróquia. Nós vimos na liturgia de hoje que, como cristãos, nós temos que estar sempre abertos ao crescimento. Quando nós pensamos assim, já estou convertido, significa que a gente não aprendeu ainda o que é ser cristão, né? Nós temos que estar em processo, nós somos constantemente, devemos estar constantemente em processo de conversão, porque até o último suspiro nós vamos ter que crescer muito, nós vamos ter que amadurecer muito, nós vamos ter que purificar o nosso coração, a nossa mentalidade, os nossos sentimentos terão que ser purificados. Vocês percebem que a igreja celebra os santos somente na data da morte. Os únicos santos que são celebrados também no seu nascimento são apenas dois. Vocês sabem quais são, né? São João Batista, a 24 de junho, e a Virgem Maria, a 8 de setembro. Todos os outros santos são celebrados naquilo que é chamado dies natalis, no dia do nascimento. Mas não para o nascimento para este mundo, porque o nascimento para este mundo é o começo de uma jornada. O nascimento para a eternidade é que vai colocar o selo na nossa vida, de santidade ou não, de coerência ou não, de busca de Deus ou não, de correspondência à graça de Deus ou não. Até lá vamos ter que crescer. E tem alguns vícios em nós que morrem pelo menos umas 7 horas depois da nossa morte. Talvez o nosso orgulho morra depois de umas 7 horas que a gente já estiver morto, aí vai morrer o nosso orgulho, a nossa vaidade, aí ainda perdura um pouquinho depois da nossa morte, né? Mas, queridos irmãos, por que o padre está falando isso? Por dois motivos. Primeiro, pela liturgia. Vocês sabem que esse trecho que foi narrado dos Atos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, diante do Areópago, em Atenas, ele anuncia o Deus desconhecido. Vocês conhecem essa passagem, né? É Paulo andando em Atenas, ele vê Deus para tudo, Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus de não sei o quê. Ele vê a imagem de diversos deuses. Assim como Roma, o Império Romano, a Grécia também tinha deuses para tudo. E os gregos, por medo de decepcionar alguma divindade que aparecesse e ficasse bravo com eles, porque esqueceu dele, então colocaram um pedestal vazio escrito assim, ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo pegou esse gancho daquilo que ele viu nas ruas de Atenas ao Deus desconhecido, então ele vai anunciar esse Deus desconhecido. Só que o apóstolo Paulo usa nesse trecho dos Atos Apóstolos a retórica grega. E ele começa a anunciar, usa toda a eloquência da filosofia. E enquanto está falando de um Deus que criou tudo, que fez todas as coisas muito belas, foi muito bem. Mas quando ele fala de ressurreição, que ele ressuscita, aí os atenienses, os gregos já acharam um absurdo. Inclusive, de maneira muito bonita aparece nesse trecho da primeira leitura, mas na verdade eles falam assim, para com conversa fiada. Outro dia nós te ouvimos, agora nós não temos tempo para isso. O que você está falando é besteira. E virar as costas. Por isso que nós vamos pegar em outros trechos da Sagrada Escritura, das cartas paulinas, que ele vai dizer que ele privou o anúncio da cruz de Cristo, da retórica, da eloquência, da filosofia, para não descaracterizar o sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo. Vocês entendem? Então Paulo, aqui em Atenas, já era um apóstolo que havia caminhado bastante, mas ele teve que aprender que não era com a inteligência, simplesmente com a retórica, com a filosofia, que ele ia conseguir chegar em algum lugar. Vocês estão entendendo? Então o apóstolo Paulo teve uma decepção no meio da época do seu apostolado. E no Evangelho nós vemos Jesus Cristo falando assim, olha, vocês têm muito a aprender, mas o que eu posso dizer agora, vocês não são capazes de entender, mas eu vou enviar o Paráclito, e ele vos conduzirá à compreensão de todas as coisas e revelará outras que ainda não foram anunciadas.
Então fala de crescimento. O Espírito que será infundido sobre os apóstolos e sobre toda a humanidade, levará à plena compreensão. É crescimento, é amadurecimento. A fé não cresce de tamanho, mas de qualidade, de firmeza, de constância. E isso é o Espírito Santo que vai dar. Olha, nesses dias nós estamos meditando sobre os ensinamentos do Sermão da Montanha. Não é isso? Vocês estão meditando nesse tempo de novena de Nossa Hora do Rosário? Então hoje ficou para mim a missão de compartilhar com vocês sobre a atitude diante da ira. E aí pego lá naquele capítulo 5º, versículo de 21 a 26, quando o Nosso Senhor falando da lei antiga e da lei que ele vem estabelecer, ele diz, olha, foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Aquele que chamar o irmão de tolo, de patife, será condenado pelo grande tribunal. Se você está para levar a tua oferenda ao altar e sabe que teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferenda ali. Vai primeiro reconciliar com teu irmão, depois você volta e oferece e entrega ao altar a tua oferenda. Meus irmãos, como que nós precisamos crescer na questão dos nossos sentimentos, das nossas reações? O cristão não vive instintivamente, o cristão não vive de reações automáticas, o cristão vive, o fiel deve viver pela fé, pela experiência da fé. E aquilo que é o natural nosso, natural, estou dizendo, aquilo que é próprio do ser animal é afrontado, ameaçado, a gente revida pela palavra. Nós, animais racionais, nós revidamos pela fala, pela boca, e falamos, e xingamos, e brigamos, e ofendemos, ou senão, se não tomar cuidado, a gente pode ter atitudes mais graves, né? Veja bem, por que que Nosso Senhor disse o que disse, como disse no Sermão da Montanha? Primeiro, porque Nosso Senhor sabe muito bem que não basta evitar só o não matar. Não matar já é uma coisa extraordinária. Mas a maior parte da humanidade não vai matar ninguém, tirando a vida de ninguém. Ninguém vai assassinar, a grande maioria, absolutíssima da humanidade, nunca vai pegar numa arma branca ou de fogo para matar alguém. Mas nem por isso vai deixar de matar. Então Nosso Senhor sabe muito bem que não basta só não tirar a vida da pessoa, a vida biológica, fazer com que a pessoa morra biologicamente para esse mundo. Nosso Senhor sabe que existem outras maneiras de matar. Então Nosso Senhor já nos alerta nesse trecho do Sermão da Montanha que não basta só não tirar a vida biológica da pessoa, que já é uma coisa assim, se evitar, é uma coisa extraordinária. Mas não basta, nós temos que dar passos além. Porque veja bem, se você pega um serial killer, ele não começa matando 200 de uma vez. Ele começa ofendendo, ele começa mostrando agressividade pelas palavras, ele começa mostrando a sua agressividade por pequenos atos de violência, até chegar um momento que ele é capaz de tirar a vida de uma pessoa. E depois que tirou a vida de uma pessoa, se ele não se converte, facilmente ele tira a vida da segunda, da terceira, da quarta, e depois ele não vai perceber mais. Eu não estou falando de gente patologicamente estabelecida como um serial killer. Estou usando desse exemplo para a gente refletir. Porque veja bem, às vezes nós vamos nos permitindo sermos pessoas de ira, de impaciência, de nervosismo, de agressividade. Eu vou fazer, esse ano, se Deus me permitir, 24 anos de padre.
Nesses 24 anos de padre, nesses últimos anos, eu tenho percebido como as crianças, elas estão tendo atitudes agressivas. Quando a gente escuta a confissão das crianças, não é só dizer assim, eu briguei com meu pai, com a minha mãe, briguei com meu irmão, mostrei a língua para não sei quem. Não é isso, não. É você encontrar criança de 7, de 8, de 10 anos dizendo, eu tenho ódio de tal pessoa. Eu não gosto da minha avó, eu odeio a minha avó, eu não quero ficar perto dela. Então a gente vai sendo surpreendido porque quando a gente vai permitindo que se instale no nosso coração sentimentos de desprezo, de rancor, de impaciência, de nervosismo, quando a gente vai permitindo que esses sentimentos vão achando espaço no nosso coração, nós vamos abrindo espaço para violências maiores ainda do que essas que nós já praticamos, por palavras, por pensamentos. Começa assim. Nosso Senhor disse que quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. É de pequenos pecados que se faz um grande pecador. Já tem uma música de um padre aí muito famoso que fala isso, né? É de pequenos pecados que se faz um grande pecador. Quando a gente vai relaxando na nossa maneira de viver o Evangelho, nós vamos admitindo a possibilidade de ter raiva, rancor, ódio. Nós vamos permitindo, sem perceber. Quer ver um exemplo que eu posso dar para vocês? O fato de xingar. Quando você acha que é normal xingar, você xinga uma primeira vez, se você não toma cuidado, no outro dia você vai xingar 2, no outro dia você vai xingar 3, na semana seguinte você está xingando 5 vezes, depois você não aguenta nem de tanto que você fala palavrão. Tem gente que fala assim, não, mas isso aí é coisa de italiano. Olha, pelo amor de Deus, fala besteira não. Aí é coisa de espanhol. Coisa de espanhol vocês entendem, porque vocês são do catecumenato. Né? Haja visto eu sei que ela está com processo de beatificação, mas a Carmen era bem tinosa, o Kiko não menos tinoso, né? Eu conheço bem a história dos dois. Né? Não estou falando mal não, pelo amor de Deus, hein? Mas é coisa de espanhol, é coisa de italiano. Para com isso, a gente fica dando desculpa para pecado. A gente fica dando desculpa, a gente fica justificando atitudes. E quem se permite falar palavrão, vai chegar um momento que não aguenta, de tanto que fala palavrão, até sem perceber. E desculpa, quando a gente permite que o palavrão ache espaço no nosso coração, sabe o que acontece com a gente? A gente vai criando um espírito de rebeldia, de nervosismo, a gente vai azedando o coração. Parece ser uma coisa boba. Eu falei palavrão da boca para fora. E que jeito que fala palavrão da boca para dentro, criatura? Eu falei da boca para fora. Mas é isso mesmo, a fala é da boca para fora, porque da boca para dentro não é fala, é pensamento. Não é verdade? Então, às vezes a gente vai permitindo, e, um exemplo, vai deixando com que o palavrão, ou até atitudes mais agressivas, né? A gente corrige de maneira muito bruta as pessoas. Todos nós temos que nos policiar, viu? Todos nós temos que nos policiar. Às vezes a gente trata as pessoas assim, meio de maneira brusca. Marido e mulher às vezes se tratam de maneira brusca. Não é verdade? De vez em quando não tem alguém de fora que fala assim, você não está bruto demais, não? Porque tem umas mulheres que casaram com o príncipe encantado. Chegou em casa, descobriu que levou o cavalo e deixou o príncipe encantado na igreja. Porque só dá coice, excomungado. Só dá coice. Não é o caso do povo da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, porque eu sei que os maridos aqui são uma flor de formosura, os maridos. Eu sei que vocês são todos carinhosos, que vocês agradecem as esposas de vocês, que vocês são gentis. Né? As mulheres também são gentis, não tem nem TPM aqui. Né? Eu sei que vocês também são gentis, que vocês não ficam nervosas. Né? Às vezes a maneira de se corrigir filho, às vezes é de maneira agressiva, e aí a gente entende um pouquinho, às vezes certas reações de certas crianças que a gente atende em confissão,
Porque vocês já ouviram alguma coisa parecida assim, que o defeito, o pecado dos filhos é filho dos defeitos, dos pecados dos pais também. Ah, eu não sei onde ele aprendeu isso. A escola paga o pato sempre. E nem sempre a gente faz a meia-culpa, né, de reconhecer que às vezes aprende lá dentro de casa. Às vezes a gente não dá o exemplo. Nosso Senhor quer nos ensinar que se nós queremos chegar a não matar alguém, nós temos que evitar aquilo aquilo que são as ofensas. O xingar, o humilhar, o tratar mal, o desrespeitar. Pequenas violências, né? Pequenas violências. Violência não só física, mas a violência também psíquica, né? Quantas vezes a gente atormenta a cabeça das pessoas. A gente oprime, nós oprimimos as pessoas. Então, como é importante a gente superar isso. Se nós queremos viver o mandamento de Deus, que nos pede para não matar. Só que para não matar, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de sentir. Mas presta atenção. Algumas coisas eu gostaria de pontuar para vocês, com vocês. É normal a gente sentir raiva? Sim ou não? Sim, é humano. Agora eu poderia perguntar assim para vocês, é bom a gente ficar sentindo raiva? Faz bem sentir raiva? É da vontade de Deus que a gente fique guardando raiva? Não. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25 e 26 e seguintes, ele fala que se ficardes irritados, não pequeis por vossa ira. Não é assim que fala? Nós rezamos assim a oração das completas, não é? Durante a semana. Se ficardes irritados, não pequeis por vossa ira, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. E quando a gente quer viver o mandamento de não matar, a gente tem que aprender a viver, não passar de um dia para o outro as raivas, os ressentimentos, as mágoas. Porque se a gente deixa passar de um dia para o outro, fermenta o coração da gente. Você já foi dormir com raiva de alguém? Sim, eu também. A noite foi gostosa? Não. Dormiu direito? Não. De quem você mais lembrou? Da pessoa que causou a raiva. Não é verdade? E o apóstolo Paulo fala assim, que o vosso ressentimento, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não deixa passar de um dia para o outro. Porque se passar de um dia para o outro, vocês estão se expondo ao diabo. Vocês estão abrindo a porta da casa de vocês, a porta do coração de vocês para o diabo. Guardando ressentimento, guardando mágoa no coração. Assim a gente abre espaço para o inimigo de Deus na nossa vida. Então é normal a gente ter, acontece a raiva, acontece, é humano sentir raiva, é humano. Não é cristão, porém não é favorável, não é bom nós deixarmos que isso vá para frente. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que eu citei o capítulo 4, quando ele cita isso, ele está citando o Salmo 4, vocês sabiam disso, né? A referência do apóstolo Paulo é o Salmo 4, que fala assim, se ficardes irritados, não pequeis por vossa ira, meditai nos vossos leitos e calai o coração, e silenciai. Não é o ressentimento que a gente tem que levar para a cama, a gente tem que fazer o nosso coração comparecer diante do coração de Deus e meditar sobre a nossa vida. Porque todo o capítulo 4 da carta aos Efésios fala de sermos irmãos, de vivermos comunhão, de que nós somos feitos um em Cristo. Então é para nós irmos para o nosso quarto e fazermos aquilo que é uma coisa muito comum dos nossos pais, dos nossos avós, que a liturgia das horas contempla, fazer o exame de consciência. Se vocês pegam a liturgia das horas nas completas,
Fala-se que quando é celebrado comunitariamente, mesmo nós padres, quando celebramos a liturgia das horas as completas, sozinhos, nós fazemos exame de consciência. É importante a gente se colocar diante de Deus, para inclusive detectar esses sentimentos negativos, essas atitudes negativas, o rancor, o ressentimento que tem achado espaço no coração da gente, para que isso não cresça no nosso coração. Nosso Senhor equiparou a morte biológica, o pecado da morte biológica, ao pecado da morte pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, pelo menosprezar os irmãos, por desprezar, desqualificar os irmãos. Vocês estão entendendo? E está lembrando para nós, olha, toma cuidado, porque não começa desse tamanho, a violência começa pequenininha. Ai de vocês, pais, se não corrigirem bem os filhos, vocês estão permitindo que eles pensem que o normal é agir daquela forma. Como é importante o pai e a mãe saber corrigir os seus filhos. Como é importante que nós cristãos vivamos de maneira diferente para ser testemunho para o mundo, de que a vida deve ser vivida de maneira diferente. E aí, mais lá no versículo 25 e 26 da carta aos Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim, que toda gritaria, que toda maldade, que toda palavra torpe, toda palavra errada, toda maldade seja desterrada do meio de vós, seja tirada do meio de vós. Esse é o grande ensinamento que a gente deveria trazer para o nosso coração nesse 5º dia da novena. Porque senão a gente vai viver como alguns dizem, eu não matei, não roubei. Matou sim, criatura. Matou sim. Falou mal dos outros? Matou. Ofendeu? Matou. Humilhou? Matou. Desprezou? Matou. Está matando. E começa a matar dentro de casa. E a gente precisa ter uma atitude diferente. E como é a atitude diferente? A partir da misericórdia. O contrário da ira é a paciência. A gente fala que ama esposo e a esposa diz que se amam. Tem paciência? Sim, então ama. Não tem paciência? Não ama. Santa Teresa diz, não existe verdadeiro amor sem a paciência. Não existe verdadeiro amor sem a paciência. E também no viver cristão, por exemplo, as comunidades, existe paciência, existe amor. Não existe paciência, não existe amor. É conversa fiada. Como diz a música italiana, parole, 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 só palavras. Palavras vazias. Mas se existe paciência, é porque existe amor. Então hoje nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que tem muita coisa dentro de nós que precisa ser mudada. Os nossos sentimentos têm que ser mudados. A nossa mentalidade tem que ser mudada, porque quando a gente tem mentalidade de juiz, a gente também se torna violento, a gente se torna opressor. Mas quando a gente se entende irmãos, aí não existe razão para ser opressor, para oprimir ninguém. Tem que mudar os sentimentos, tem que mudar a mentalidade. E tem que mudar as atitudes. As atitudes vão mudar na proporção que muda a nossa mentalidade e os nossos sentimentos. Porque ou começa de dentro para fora, ou nada acontece de novo na nossa vida. Então, meus irmãos, no dia de hoje, peçamos ao Senhor a graça de viver o seu mandamento. Diz que a síntese do ser cristão está contido no Sermão da Montanha. Não é assim que se diz? Então nós queremos aprender o que é ser cristão. Um dos elementos do ser cristão é não deixar que a ira tome conta do coração. Está nervoso? Tá.
não vai agir pelo nervosismo. Como que é o se ficardes irritados, não pequeis por vossa ira? Uma coisa é ficar nervoso, outra coisa é você deixar que o nervosismo faça você agir. E quando o nervosismo faz a gente agir, o que a gente faz? Grita, xinga, briga, ofende. Não é assim? Ou não? É assim. E às vezes a gente se surpreende, né? Quem de nós nunca ficou decepcionado consigo mesmo? Você sabia que eu já era padre novo, e nós fomos fazer um almoço de família na Páscoa. E falei para o povo, olha, vamos celebrar a Páscoa, depois vamos fazer a confraternização com as nossas famílias. E eu preparei uma quantidade de ingredientes lá que eu queria que fizesse. Só que eu sou padre, eu não entendo de cozinha, e eu exagerei na dose, só que eu queria que fizesse aquela quantidade. Olha a prepotência. Estou citando um exemplo bobo para vocês verem, mas vocês vão ver onde vai dar isso. Quando eu vi feito a comida e percebi que era desproporcional, que eu havia mandado de ingredientes para aquilo que foi feito, eu falei assim, vocês não usaram todo o ingrediente. Usamos, não usaram. Olha a bondade, a ternura da Páscoa, a vida nova do ressuscitado, né? Não usaram. Aí comecei a abrir porta de armário de cozinha lá na casa dos meus pais, quando eu vi, eu dou de cara com uma lata de milho verde desse tamanho. Eu não entendo bulufas de cozinha. Quem tinha que entender eram as mulheres tinham feito a quantidade certa. Eu falei para vocês que vocês não tinham feito. Porque onde já se viu? Eu peguei a lata de milho verde, eu fui para frente da casa. Eu soquei essa lata de milho no chão umas 5 vezes. Olha, o pessoal está até assustado. O que aconteceu? Minha irmã, que achou que não precisava fazer tudo, se sentiu ofendida e começou a subir para ir embora. Minha mãe estava triste porque minha irmã estava indo embora. E eu me vi igual um idiota, que agiu pior do que um pagão, sendo padre, vendo minha irmã ir embora, estragando o almoço de Páscoa da família, causando tristeza, ficou aquele ambiente triste. Fui embora para a paróquia, à noite ainda liguei para os meus pais pedindo perdão de novo pela minha atitude. Me perdoaram, é claro, mas estavam ainda tristes pelo acontecimento, nunca tinha acontecido aquilo. Nem quando eu estava fora da igreja, depois de padre, eles esperavam uma atitude diferente de mim. Naquele dia eu descobri que se a gente não tomar cuidado, eu já sabia disso, mas se a gente não tomar cuidado, a gente é capaz de cada coisa. Se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente censura atitudes das pessoas, a gente faz, onde já se viu alguém fazer isso? Você toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente faz pior do que os outros. E quando nós celebramos hoje sobre a importância de não matar, às vezes a gente censura atitudes dos outros, se a gente não tomar cuidado, a gente faz pior do que os outros. E o agravante nosso é o fato que nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos a palavra dEle. E não deveria ter espaço na nossa vida atitudes mesquinhas, baixas, pequenas, nem se fossem motivos justificados. A maneira de corrigir não é pela violência, não é pela maldade, não é dessa maneira. Por isso, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de mudar, porque senão nós vamos nos surpreender muitas vezes com a nossa atitude. Não porque nós vamos ser santos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos surpreender pelas atitudes negativas que a gente pode ter. Isso Deus não quer para nós, porque nos faz mal. Mas se nós crescemos no amor, com certeza, matar não vamos, nem humilhar, nem ofender, nem desprezar, nem desmerecer, nem torturar as pessoas por palavras, por atitudes e pela nossa violência. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê a graça, porque paciência não é dom. Se você já pediu para Deus a graça da paciência, eu tenho uma triste notícia para te dar. Deus não vai te dar paciência.
Porque paciência é virtude. Virtude, Deus nos dá a graça, mas nós temos que nos exercitar na graça para sermos pacientes. Eu peço tanto para Deus me dar paciência, não dá. Não vai dar mesmo. Ele está dando a graça, você não se exercita na paciência, como que você vai ser paciente? Então pensamos a graça para vivermos a virtude da paciência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.